Já de volta aqui o seu Redação Novo Tempo. Nos Estados Unidos, algumas cidades aprovaram em um referendo na última eleição a criação de um imposto que aumenta em quase 20% o preço de bebidas açucaradas. Essa medida visa diminuir o consumo de refrigerantes e sucos artificiais que, segundo a Organização Mundial da Saúde, representam um perigo para a sociedade por causar doenças crônicas, como a obesidade. E aí eu pergunto para vocês, será que realmente aumentar o imposto sobre essas bebidas que contêm muito açúcar vai diminuir o consumo dessas bebidas e isso vai fazer bem para a sociedade de um modo geral? Diminuir, imagino que sim, né? Porque quanto mais caro é um produto, mais difícil fica, principalmente para as classes menos favorecidas. Agora, se isso resolve o problema de saúde, aí é outra discussão. É mais ou menos como o cigarro, né? Cigarro é sobretaxado, isso realmente ajuda para que menos pessoas comprem. Pelo menos na teoria, né? Porque fica mais caro, fica mais difícil de comprar, de gastar com esse vício. Então, é uma ajuda a mais para quem quer deixar de fumar, né? Para economizar no bolso. Sobre essa história só do cigarro, eu tenho dado aqui o exemplo brasileiro, né? Os estudos indicam que o aumento nos preços em mais ou menos 10% no cigarro é capaz de reduzir o consumo de 8% em países de baixa renda, como é o caso do Brasil, né? Embora não sei se a pesquisa consegue fazer essa mensuração, de dizer, você fumava? Fumava. Você parou de fumar porque subiu o preço? Eu acho que a pesquisa não fez isso, é uma projeção, assim, é uma relação que está... Talvez a quantidade de cigarros que era vendida e agora... eu não tenho detalhes aqui de como a pesquisa foi feita. Porque no Brasil, por exemplo, o próprio INCA tem dados, né, mostrando que a redução de fumantes no Brasil vem caindo vertiginosamente de alguns anos para cá. Mas aí a gente tem várias políticas que foram feitas, né? Proibição de propaganda, aquelas propagandas catastróficas nas embalagens, aumento... Então, a ausência de propaganda na proibição né? de você fumar em locais públicos fechados. Então, várias coisas juntas levaram a uma redução. Agora, para as bebidas açucaradas é mais complicado. Só ia fazer uma observação assim, que talvez o consumo, como o Hélio diz, pode ser reduzido mesmo, né? Porque se subir um produto, talvez eu vou economizar. Agora, que isso vai resolver o problema que a gente tem de diabetes, sedentarismo, obesidade e tudo, só isso não resolve, a gente sabe disso, né? Um conjunto de coisas que a pessoa precisa fazer e desenvolver para ter uma vida melhor. A gente saiu de um bloco que a gente estava falando de liberdade e aqui tem a ver com isso também, né? Você não tem como proibir as pessoas de consumirem algo que faz mal para a saúde delas. Isso em todos os níveis. Agora, uma das funções, ou que deveria ser, não que aconteça, mas que deveria ser do Estado, é promover uma vida melhor para os cidadãos que fazem parte daquela localidade. Então, eu acho assim, tudo que pode contribuir para uma vida mais saudável ou para uma qualidade de vida melhor deve ser visto com bons olhos. Então, eu acho que é muito importante que se possa colocar um preço maior para coisas que fazem mal para a saúde das pessoas. Então, no caso, bebidas açucaradas fazem mal para a saúde das pessoas, então vamos deixar mais caro, porque só vai tomar isso aqui mesmo quem tiver com muita vontade. Agora, por outro lado, junto com isso, poderia vir um negócio assim, olha, por que a gente não diminui os impostos para frutas, para legumes, uma força verduras, né? Porque daí você incentiva. É a mesma coisa. Que são, desculpa, Leite, porque faz todo sentido. Porque é integral, que é muito saudável, mas é muito caro. Exatamente. Porque aí, imagina, dói no bolso das pessoas. Geralmente a gente tem muitas reações quando dói no bolso. As pessoas começaram a ir para a rua na questão do impeachment e tudo mais, a hora que começou a doer no bolso, a inflação aumentando, o emprego caindo, enfim. Então, quer dizer, quando afeta o nosso bolso, a gente muda os nossos hábitos. Então, se você vai no mercado, tá lá, sei lá, um desses sucos aí que é cheio de açúcar aí, ou refrigerante, etc. E o 2 litros de um refrigerante tá R$10. E aí o quilo da laranja tá 50 centavos. Eu vou comprar 1 quilo de laranja aqui, entendeu? Vou economizar. Leite, aproveitando carona nessa sua ideia, por exemplo, sei lá, um incentivo talvez fiscal para lanchonetes que vendem alimentos saudáveis, porque quando a gente sai para comer, vamos pensar comer fora, não comprar no mercado e trazer para fazer em casa.
A gente sempre acha mais barato as comidas que não prestam. Quando a gente vai numa lanchonete mais saudável, o suco é mais caro, a comida é mais cara. Então, se de repente tivesse essa força contrária, pegando carona no que você falou, também seria uma ótima opção quando a gente vai para comer fora. E aí passa unicamente pelo que o Leite falou, porque por que a comida industrializada é mais barata? Porque é feita em escala, né? É uma fábrica imensa, faz um tigelão, um monte de coisa, joga naquela máquina que faz 200 mil num dia. Agora, vai fazer uma coisa saudável, você tem que pegar a fruta, você tem que lavar, você tem que cortar uma por uma, fazer as coisas. É mais trabalhoso e o produto é mais caro para se Sabe o que eu ter. estava pensando? Além de que na indústria as coisas nem são naturais. Você vê lá um pacote de bolacha de morango. Não tem morango ali, né? Não tem. Só o cheirinho. Você vai ler o ingrediente, e vocês sabem, né, que quando você vai ler a lista dos ingredientes atrás, o rótulo, quanto mais... O primeiro ingrediente é o que mais tem, o segundo é o segundo, tal, e, né, em ordem decrescива, decrescente. Você olha, não tem fruta nas coisas, principalmente no suco. Você olha ali, não tem laranja, não tem maçã. Só um parênteses rapidinho. É que eles estão rindo de rio, Eu quero saber o que o Hélio está rindo. Eu estou rindo porque eu quero saber o que é. A gente fala muito dos refrigerantes, a quantidade de açúcar, mas se a gente for comparar com alguns sucos de caixinha, eles às vezes têm mais açúcar do que uma lata de refrigerante. Isso é sacramentado. Por isso que não até muitas vezes, sempre. A lei de incentivo, a lei aqui proposta nos Estados Unidos de bebidas açucaradas, sucos e refrigerantes, né? Porque é justamente isso. Você pensa que vai colocar uma caixinha de suco é porque eu misturei suco com lancheira. Uma caixinha de suco na lancheira do seu filho, porque vai ser mais saudável do que ele comprar o refrigerante na cantina, muitas vezes não é. Hélio, por que você estava rindo, cara? É porque eu fiquei esperando o Leite dizer, né? O Wagner pode falar bem sobre saúde, porque foi apresentador do Toda vez que a gente fala de saúde, ele lembra. Esperando isso. Um abraço para toda a equipe do Vida e Saúde, para Teru, um prazer muito grande. Mas, apesar de eu não ter falado, concordo e acho que faz todo sentido. Agora falando sobre ideias, né? Nós estamos num momento super empreendedores aqui, de ideias. Vamos criar uma indústria de produtos naturais. Vamos chamar de super bom. Já tiveram essa ideia. Olha, gente, é verdade. Tem aí, ó, tem uma empresa séria, viu, gente? Super bom, fazendo um merchan aqui para Super Bom, que vendem produtos muito bons. Mas a sua ideia é? A ideia poderia ter um esquema, assim, de ser proibida bebidas que tivessem X porcentagem de açúcar. Digamos que a OMS, sei lá, organizações decidissem que X% aqui é o recomendado para a pessoa não ter um diabetes, sei lá, ou doenças piores. E bebidas que tivessem acima disso, pronto, elas estavam realmente proibidas, não existiriam. Mas sabe qual que é o problema disso? As indústrias. Não, também tem lobby e tal, mas o que eu ia falar é o seguinte, por isso que eu falei, a gente saiu de um bloco que a gente estava falando de liberdade religiosa e tem a ver com liberdade também, do que você consome. Se você proíbe algum tipo de bebida de ser produzida, por exemplo, ou vendida, sabe o que vai acontecer? Mercado negro. É isso que acontece, por exemplo, não é proibido maconha aqui no Brasil? É ou não é? É proibido o consumo de maconha aqui no Brasil. Agora, isso faz com que não tenha gente consumindo a droga? Então, o que acontece? As pessoas dão um jeito de consumir. Não, fato é mas que eu acho que a gente sempre vai dar um jeitinho de sair pela tangente. Acho que a ideia da Suzane tem uma questão interessante, que a palavra é regulamentação. Então, antigamente existia uma lei, em breve vocês verão uma entrevista dessa no Identidade Geral. Ao merchan. O que acontece? Antigamente tinha uma lei que precisava ter uma porcentagem de produto integral nas coisas integrais, na torrada integral, no pão integral. Isso não é propaganda enganosa, né? Isso não é propaganda enganosa. Hoje, não existe essa obrigatoriedade. Olha que então, raiva. está escrito lá que o produto é integral, mas não existe uma fiscalização para dizer que aquele produto é integral mesmo, ou qual a porcentagem integral que tem. Por isso que existe muita acusação. Por isso que existe muita acusação de colocar uma coisinha marrom ali na massa, vai dar uma cara de integral e aquilo não vai ser feito. A bolacha é de morango, mas o máximo que tem de morango ali é cochonilho. A mesma coisa. Antigamente, para eu dizer que o suco era de laranja, ele precisava ter uma porcentagem mínima de laranja. Eu não sei qual é essa porcentagem, mas precisava ter. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu mostro ali, a laranja na embalagem e muitas vezes não tem laranja. O que a lei diz é,
se não tem laranja, não pode estar escrito suco de pelo menos laranja. 30% de fruta, de suco, para dizer que é um suco. Senão tem que dizer que é um néctar. Néctar ou refresco. Aí tá valendo. Refresco. Refresco Tem do nada, né? Lembrei do Chaves agora. Não, mas agora tem um detalhe interessante nesse processo todo de incentivar hábitos saudáveis e de alguma maneira, criar empecilhos para consumo de produtos ruins, que é um efeito de planejamento e é uma pena que a gente não tenha ações ainda mais massivas nesse lado. Por quê? Porque quando você cria barreiras para o consumo ou para a prática de hábitos não saudáveis, e você incentiva hábitos saudáveis de alimentação, etc., nas pessoas, você tem uma economia muito grande com saúde pública. Exatamente. O SUS agradece. Porque, assim, hoje a gente tem um problema sério com saúde no Brasil. Obesidade, Diabetes, entre por outras exemplo. coisas, né? Várias doenças. E muitas doenças poderiam ser evitadas e muitos custos que a gente tem hoje com hospitais, medicamentos, etc., poderiam ser diminuídos e, em alguns casos, até não mais existir, zerados, se a gente incentivasse melhores hábitos de alimentação e outros tipos de hábitos saudáveis nas pessoas. Por isso que essa é uma questão de saúde pública, né? Não é só uma questão da escolha que eu vou fazer para a minha vida. Obviamente que ela é fundamental, né? E eu vou encarar esse tipo de doença ou não com base nas decisões que eu tiver tomado e as ações que eu tiver praticado. Agora, é um problema de saúde pública, porque eu não tenho esse procedimento de incentivo a hábitos um pouco mais saudáveis e eu inflo o sistema de saúde. Agora, quanto é que essas empresas, essa indústria alimentícia rende? E eu estou preocupado em aumentar a qualidade da saúde pública? Eu acho que essa é a balança que nessa conversa pesa bastante. Tanto é saúde pública que foi como aconteceu, voltando aí ao caso do cigarro. Havia muita especulação quando começaram as primeiras leis contra o cigarro, dizendo, nossa, mas o governo arrecada bilhões por causa dos impostos. E o governo disse, mas não vale a pena arrecadar bilhões ou trilhões com a indústria do cigarro, com os impostos, porque eu estou gastando muito com um monte de coisa por causa da saúde. Se essa mesma linha de raciocínio fosse aplicada, a gente teria essas mudanças necessárias. Agora, a gente volta a falar sobre alimentação saudável. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities naturais, não é? Trigo, arroz, coisas do campo. A gente exporta muito laranja, o maior exportador de laranja do mundo é o Brasil. Só que aí a gente, o que se pensa de maneira geral é assim, vamos favorecer a exportação, porque isso ajuda a nossa balança comercial. Mas se a gente focasse mais em vender aqui, a gente derrubaria os preços internos e facilitaria o acesso para a população, principalmente de mais baixa renda, que é quem mais precisa da saúde pública no Brasil. Eu só ia falar, tanto é saúde pública que o último dado da OMS mostrou que de 1980 para cá, quadruplicou o número de pessoas com diabetes no Brasil. O dado aqui, no Brasil, 52,5% da população adulta está acima do peso. E entre esses, 17,9% estão obesas. Então, uma em cada 3 crianças, agora o número entre as crianças, uma em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso, segundo o IBGE. E se a gente continuar nesse ritmo, o Brasil pode se tornar o país mais obeso do mundo em 15 anos. É muito grave, né? Eu acho assim, Wagner, a gente sempre ouve falar hipertensão, diabetes, é tão comum aos nossos ouvidos, porque acho que é uma doença que já está há tanto tempo. Quando alguém fala, foi diagnosticado com diabetes ou fui diagnosticado, sei lá, tem hipertensão arterial agora. A gente não olha com tanto escândalo como a gente olha quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, por exemplo. Mas o diabetes é tão perigoso quanto. Quem não conhece alguém na família que tem diabetes, quem não conhece alguém que já sofreu sérios atendimentos no hospital, às vezes até com amputação mesmo de membros do corpo, a pessoa tem que depender de insulina, tem que ir no posto pegar esse medicamento. Então, é realmente uma doença muito, muito, muito grave e está ligado aí com o que a gente está falando, né? O consumo altíssimo de açúcar. A Suzane comentou sobre a proibição de
possível, né, que seria bom se proibisse o consumo, se tivesse um determinado nível de açúcar. Tem um cientista dos Estados Unidos que há alguns anos vem defendendo a ideia. Ele pesquisa a fundo o açúcar e foi ele que revelou, por exemplo, para o mundo que os efeitos do açúcar no cérebro são mais devastadores do que o efeito da cocaína para o cérebro, né? Na questão de causar E açúcar dependência, vicia, de né, destruir, viciar. Então, aí a sugestão dele é que o açúcar fosse proibido para menores de idade, para consumir coisas com açúcar industrializado, o açúcar que vem da cana-de-açúcar, principalmente, o açúcar refinado, que fosse a pessoa maior de idade, como ocorre com cigarro, como ocorre com bebidas alcoólicas, dada a enormidade dos prejuízos que o açúcar causa. E é interessante Uau, porque isso o seria- açúcar é esse grande vilão. De outro lado, a gente tem a gordura, que é outra grande vilã. E em Sódio. muitos alimentos, Você tem a gente os tem os dois. dois juntos. E aí o Sorvete, sódio, né? Sorvete, Sorvete, tem gordura aí. pudim, Refrigerante também. refrigerante também, vários industrializados. Tem um documentário Tem impressionante. gordura no refrigerante? Em algum, sódio. é um tipo de Sódio. gordura Eu falo, diferente. gente, não me é. mostrem esse Um tipo de refrigerante. sódio. É. Conheço. Então, é super complicado a junção dos dois e a gente está aí nesses produtos industrializados o tempo todo com esse tipo de consumo. Vamos fazer um né? propósito, com gente, nojo aqui do na redação. refrigerante com Ninguém gordura consome agora. mais Eu também. industrializado. Fiquei imaginando Vamos fazer um refrigerante com pacto óleo. aqui, ó. Aquela coisa Aí eu ia ficar gosmenta. imaginando uma gordura por cima do refrigerante. Gente, que coisa nojenta. Refrigerante embutido. bifase. A gente podia fazer esse trato, né, Wagner? qual O que você trato? acha? Eu estou tentando fazer esse trato faz tempo, Qual trato? viu? Um De- trato entre nós aqui de não consumirmos mais produtos industrializados. Meta Ah. para 2017. Na virada do ano. Conversaremos Consumo, nos vai. bastidores sobre isso. Gente, a nossa última notícia de hoje é o seguinte: com dificuldade para encontrar um emprego, 4 amigos com síndrome de Down resolveram abrir o seu próprio negócio. E assim surgiu na Argentina o buffet Los Perejiles, que prepara pizzas, canapés e outros petiscos para eventos. A realização desse projeto foi possível graças à ajuda de 2 professores voluntários que trabalham com pessoas com síndrome de Down. Eles ajudaram os jovens a adquirirem confiança para montar o empreendimento que já é um sucesso por onde passa. Muito legal, né? Já deu para... Eu lembro que eu vi essa notícia, assim, eu vi umas fotos. São 4 amigos com síndrome de Down e tocando essa empresa. Isso é muito legal, né? Porque tem mais pessoas também participando disso, né? Porque contratam outras pessoas, sejam pessoas com síndrome de Down ou não. Mas isso mostra, assim, não só a questão da superação, mas que a pessoa precisa ser vista de uma maneira assim, cara... Incluída, A né, pessoa também. é capaz, ela Com certeza. pode fazer as coisas e não tipo, coitado, vamos só ajudar. Não, eles podem fazer, trabalhar e tudo mais, então é muito legal. Tá bom, ficamos por aqui essa semana? Sim, senhor. Sim. Voltamos a semana que vem. Abraço a todos. Adiós. Obrigado. Abraço. Semana que vem a gente está de volta com mais Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau, tchau.